Olá, é muito bom te ver aqui no segundo vídeo. Vamos continuar neste vídeo lhe fornecendo muitas informações importantes. Fique atento. Este é o segundo vídeo da série e agora você conhecerá um pouco sobre as formas de moradia no Japão e também sobre as principais maneiras de se viajar ao Japão. Bom, quando vamos nos mudar para um outro país, a principal dúvida que normalmente temos é sobre a moradia. E a pergunta que vem é: onde eu vou morar? Como são as casas? Como eu faço para alugar um apartamento? Outra dúvida muito constante é sobre o trabalho. Por exemplo, onde eu vou trabalhar? Como é o trabalho? Quanto eu vou ganhar? Tudo isso são dúvidas que vão surgindo quando eu decido morar fora do Brasil. No Japão, existem algumas opções de moradia. Eu vou apresentar algumas, as principais para vocês, as principais soluções em moradias que o Japão oferece. Preste atenção em um detalhe importante: a forma de moradia no Japão está muito atrelada ao seu trabalho, ao seu emprego. Então, dependendo de como você vai trabalhar e onde você vai trabalhar, dependendo de onde é o seu emprego, e aí disso depende a sua moradia também. Então, a definição da forma de moradia depende muito da maneira que você escolher para trabalhar no Japão. O seu visto também depende do seu trabalho e da sua moradia. Está tudo interligado. Aonde eu moro, então eu tenho que ter uma interligação com o meu trabalho e com o meu visto. É tudo ligado uma coisa na outra. Neste vídeo eu vou lhe apresentar algumas opções e você vai poder entender melhor através de alguns cenários que a gente montou. Para ir ao Japão a trabalho, primeiramente eu preciso ter um visto. Para eu conseguir um visto, eu preciso de uma empresa empregadora ou um parente no Japão me garantindo. 2. Para eu conseguir um trabalho, eu preciso que um parente arrume um emprego para mim no Japão ou que uma agência de empregos como a Saiko Viagens para fechar o meu contrato de trabalho ainda no Brasil. 3. Para conseguir uma moradia no Japão, eu preciso de um parente para me hospedar ou de um emprego em uma empresa que tem apartamentos para me alugar. Vamos ver como isso funciona na prática, você vai entender melhor. Eu vou usar alguns exemplos. Nós vamos ver aqui neste vídeo 4 cenários diferentes para você ter uma ideia geral do processo e tomar a melhor decisão. Nós vamos usar aqui personagens para ilustrar melhor os cenários e você poder entender melhor. Vamos ver o primeiro cenário. No primeiro cenário, a gente tem um personagem e o nome dele é Mario Saiko. O Mario tem 37 anos, ele é Nisei, ou seja, ele é filho de japonês. Ele fala o japonês básico, mas ele não escreve japonês. Ele tem carteira de motorista no Brasil e tem carteira de motorista também no Japão. Ele é casado com uma brasileira e essa brasileira vai com ele. Ela não é descendente, mas ela vai com ele para o Japão. Ela pode ir? Pode, porque eles são casados e ela está indo junto com ele. Primeiro ponto do cenário, e a primeira questão é o visto. O visto está tudo ok, porque o visto ele tem uma permissão de reentrada, ou seja, ele tem visto e ele tem reentre. Agora, neste caso, a gente só precisa verificar a validade desse reentre dele, ou seja, até quando ele pode reentrar no Japão sem a necessidade de solicitar um novo visto. Com relação à passagem, ele quer pagar a passagem dele e a passagem da sua esposa também à vista. Bom, para isso, ele pode procurar a Saiko Viagens e a gente vai fazer para ele então uma cotação pelas melhores companhias aéreas, encontrando sempre o melhor preço. Já com relação ao emprego, ele diz que não precisa de emprego, pois ele tem contatos no Japão, ele tem amigos no Japão e ele já tem um emprego garantido. Que ótimo, então. O visto ele já tem, que é a reentrada. A passagem aérea ele vai pagar à vista. O amigo dele no Japão vai conseguir para ele o emprego. Com relação ao emprego, o Mário só precisa tomar cuidado com uma coisa, com um detalhe. Muitas pessoas vão para o Japão acreditando que o parente realmente arrumou um emprego. E quando chegam lá, tem que fazer ainda uma entrevista, e aí começam os problemas. Quando a pessoa não consegue passar nessa entrevista, aí tem que ficar procurando emprego no Japão,
E é difícil, porque lá o custo de vida é muito alto. Ficar parado no Japão custa muito caro. Então, se você está indo para o Japão e um amigo falou para você que já tem o seu emprego, então pergunte realmente se esse emprego já está garantido, se você não vai ter que fazer nenhuma entrevista, porque se você tiver que fazer uma entrevista quando chegar no Japão, você ainda corre o risco de não ser admitido. E aí ficar 1, 2 dias, 3 dias, 5 dias, uma semana, talvez um mês desempregado. E ficar desempregado no Japão custa muito caro. Um outro detalhe que ele precisa ver é assim, se ele precisasse tirar o visto, ele precisaria enviar os contratos de trabalho e a carta de garantia do Japão. Então, para quem não tem visto, então normalmente essa pessoa vai precisar de uma empresa empregadora, ok? Esse é o primeiro cenário. Também tem a questão da moradia. O Mário decidiu que vai morar na casa de um amigo. E depois que ele arrumar o emprego, e aí assim ele vai mudar para o apartamento da empresa. Ok. Um outro ponto de atenção aqui para o Mário com relação à moradia. Bom, primeiro é importante entender que é muito econômico você morar por um tempo na casa de um amigo ou parente quando você chega no Japão. Só que isso tem implicações e complicações. Vamos entender isso melhor. O bom de ser recebido por um parente ou amigo no Japão é que os custos são bem menores, não há sombra de dúvida. E é muito bom, não é verdade, ser recebido por alguém. Quando você chega no Japão, tem alguém por perto para lhe dar um apoio, não é verdade? Então isso é muito bom. Mas os apartamentos no Japão são muito apertados. Agora você imagina, se uma pessoa a mais e um apartamento pequeno já é muita coisa, imagina o Mário, que vai ele e a esposa morar no apartamento do amigo, que é um apartamento com certeza pequeno. Com certeza isso vai gerar um incômodo para o amigo do Mário ou para o parente dele. E por mais que as pessoas tenham boa vontade de lhe receber, mesmo assim isso vai gerar um incômodo. Muitas pessoas não gostam de incomodar ninguém. Se você é desse tipo de pessoa que não gosta de incomodar ninguém, pense 10 vezes antes de ir morar por um tempo na casa de um amigo ou parente no Japão. Pois realmente você vai se sentir incomodando as pessoas que você gosta das pessoas e vai acabar se sentindo incomodando, porque o espaço é muito pequeno, é muito apertado, então você vai ter que dormir muitas vezes no mesmo quarto, né? Então isso gera uma série de constrangimentos. Então pense nisso, fica a dica, tá? Vamos para o segundo cenário. O segundo personagem nosso é a Cristina Saiko. A Cristina ela tem 26 anos, ela é sansei, ou seja, ela é neta de japonês. Ela não sabe falar absolutamente nada de japonês. É a primeira vez dela no Japão e ela não tem nenhum parente dela morando no Japão. Bom, o visto ela não tem. Para o visto dela, ela vai precisar primeiro de um emprego, pois a empresa lá do Japão, a empresa que vai contratar ela, vai ter que enviar para ela os documentos de emprego, ou seja, a carta de garantia, ou seja, a garantia que ela já tem o emprego, que ela tem onde ficar, que ela tem alguém com quem ela pode contar. 2, ela vai também precisar de passagem aérea. Só que a passagem aérea, a Cristina falou que não tem o dinheiro para pagar. Bom, como ela não tem o dinheiro, isso não é problema. Então a agência, a Saiko ou a agência, né, juntamente com a fábrica ou a empreiteira no Japão, podem financiar a passagem para ela e depois debitar os valores diretamente do salário no Japão. Essa liberação desse financiamento, dessa passagem aérea, depende de uma análise, ok? E normalmente se exige fiadores aqui no Brasil para que se possa fazer isso, ok? Um ponto aqui muito importante, tome muito cuidado com a agência que você vai escolher para financiar a sua passagem. Só escolha uma agência legítima, legalizada, credenciada, uma agência reconhecida, que tem muitos anos de mercado. Não corra riscos, ok? Não corra riscos. Bom, um outro ponto que a Cristina vai precisar é de um emprego, porque sem um emprego ela não consegue nem mesmo tirar o visto dela. Bom, ela diz que não tem contatos e também não quer depender de amigos, ela também não tem conhecidos no Japão. Nesse caso, então ela vai conseguir um emprego através da agência de viagens,
que também é uma agência de recrutamento. A Saiko Viagens, ela não só cuida da viagem, como ela também cuida do seu recrutamento, ou seja, de uma seleção de emprego para você no Japão. Então, a Saiko, ela vai fazer uma entrevista com a Cristina, vai fazer testes com ela, vai encontrar uma vaga para ela em um emprego no Japão, vai providenciar todos os documentos necessários para o visto, isso tudo de acordo com as necessidades da própria Cristina. Então, ela vai dizer em qual região do Japão ela quer morar, ela vai dizer o tipo de emprego que ela quer, o tipo de emprego que ela não quer, e assim a agência vai encontrar para ela lá no Japão uma vaga de emprego em uma empresa que cabe dentro das características que ela está procurando. Bom, de acordo com o perfil da Cristina, que tipo de emprego nós conseguiríamos para ela? Bom, claramente no ramo de alimentação, algumas fábricas de componentes eletrônicos também a contratariam, principalmente devido, existiria um pouco de dificuldade, principalmente devido à falta do idioma japonês. Como ela falou, ela não fala japonês e isso dificulta um pouquinho, assim, a gente não consegue ter uma amplitude de vagas de emprego para ela, porque não são todas as fábricas no Japão que contratam uma pessoa que não fala japonês. Ela tem uma idade boa, né? Mas ela não fala japonês, é importante entender isso. A moradia, como ela não quer morar na casa de ninguém, então a Cristina, ela não quer morar na casa de ninguém, então a agência vai ter que conseguir para ela um emprego em uma empresa que dispõe de apartamentos com moradia, que dispõe de apartamentos para ela poder morar, né? Então o emprego que ela já vai ter também disponível para ela um apartamento para ela morar. Então a Cristina sai do Brasil, ela não vai precisar investir o dinheiro da passagem, a agência vai cuidar de toda a parte do visto dela, do emprego dela, vai arrumar para ela um apartamento no Japão através da empresa. Esse apartamento normalmente é mobiliado, semi-mobiliado, né? Depois você vai entender um pouco melhor sobre isso um pouquinho mais na frente no vídeo. Já o terceiro cenário, nós temos aqui uma outra pessoa, que é o Paulo Saiko, né? O Paulo, ele é Nisei, ou seja, ele é filho de japonês, ele tem 35 anos, ele já morou no Japão, ele fala o japonês bem, ele escreve em japonês, ele tem carteira de motorista no Japão e no Brasil. Só que o Paulo, na questão do visto, ele não tem o visto. Então a agência Saiko Viagens vai tirar o visto dele, vai solicitar o visto dele junto ao consulado do Japão de uma maneira profissional, cuidadosa, para que nada dê errado, dê tudo bem direitinho, tá? Já a passagem aérea, o Paulo falou que ele tem o dinheiro para pagar. Então ele não vai precisar financiar a passagem dele. A agência vai fazer uma reserva para ele, vai conseguir um ótimo preço para ele poder fazer o pagamento da passagem à vista. Já com relação ao emprego, o Paulo precisa de um emprego, porque ele não tem ninguém para conseguir um emprego para ele no Japão e ele também não tem nenhum contato no Japão para conseguir um emprego. Veja, a agência, a Saiko Viagens vai fazer para ele, vai fazer com ele entrevistas, vai selecionar uma vaga de emprego para ele de acordo com as necessidades dele e vai providenciar os documentos necessários da empresa no Japão, da empresa empregadora, para dar entrada no visto dele que ele vai precisar tirar. Ok? Com relação ao emprego, então é isso. Agora, de acordo com o perfil que o Paulo tem, 35 anos, já morou no Japão, fala bem o japonês, escreve bem, tem carteira de motorista. Bom, já para o Paulo, a gente teria uma gama muito grande de possibilidades de emprego, porque ele está numa idade boa, então a gente conseguiria para ele empregos em montadoras de carro, em autopeças, empresas de componentes eletrônicos. As oportunidades são muito grandes. Os salários também, devido a ele falar japonês, devido a ele escrever japonês, os salários também são melhores. Isso tudo porque ele fala, escreve, porque ele tem carteira de motorista, ele tem experiência. Tudo isso conta muito para você poder ter um emprego melhor. Então fica a dica, se você está indo para o Japão, aproveite a oportunidade, né? Aprenda a falar o japonês, se esforce nesse sentido, porque quanto melhor você falar o japonês, se você escrever o japonês, quanto mais tempo você fica trabalhando numa mesma empresa, numa mesma fábrica, tudo isso conta para você ser bem assalariado no Japão, tá? Neste caso, como a agência vai encontrar para ele, vai fazer uma seleção de emprego para ele, a agência cobra um valor para fazer a seleção de emprego para ele. Mas não se preocupe, no final desse vídeo,
você vai receber informações detalhadas sobre valores. Então você vai ter uma média de valor de passagem, você vai ter uma média de valor de contratação, de seleção de emprego, uma média de todos os valores que você precisa saber, ok? Sobre a moradia, o Paulo ele não tem amigos no Japão e ele também não tem parentes no Japão. Então a agência vai encontrar para ele um emprego em uma empresa que também dispõe de apartamentos de moradia para os seus funcionários. Então o Paulo ele vai pagar a passagem, a agência vai tirar o visto, a Saiko Viagens vai solicitar, vai encontrar um emprego para ele no Japão e também vai conseguir para ele uma moradia, ok? Vamos para o quarto cenário, que é um quarto exemplo. Aqui nós temos um exemplo de uma família constituída de um casal de Niseis, ou seja, são dois filhos de japonês, os dois falam o idioma japonês básico, ele tem carteira de motorista, eles já moraram no Japão, mas quando eles moraram no Japão, eles ainda não tinham filho. Agora eles têm um filhinho de 4 anos que vai junto com eles. Bom, primeiro ponto, o visto eles têm. Eles vão poder retornar para o Japão com essa reentrada, então não precisa de visto. A passagem, eles têm uma passagem de volta. Então eles não precisam também da passagem aérea, isso está tudo ok. Já com relação ao emprego, eles não têm um emprego e vão precisar aí arrumar um emprego para eles então. De acordo com as características dele, de acordo com a idade deles, de acordo com a situação da família deles, a agência então vai procurar um emprego que atenda à necessidade deles. Lembrando que nesse caso, como eles têm um filho pequeno, ele vai poder ter um emprego normal, com horário, fazendo hora extras, normal. Só que ela, como mãe, vai ter um horário de trabalho limitado, porque ela vai ter que deixar o filho na creche e depois ela vai ter que sair o horário da fábrica que ela possa pegar o filho na creche. Então tem toda uma maneira de se adaptar a isso, né? Uma vaga de emprego para um casal com filho, logicamente, é uma contratação, é uma seleção mais complicada. Mas a gente consegue sim vagas no setor de alimentação, de componentes eletrônicos, né? Mas tudo, dependendo do tamanho da família, exige um grau de dificuldade, um grau de paciência que o casal vai ter que ter, que a família vai ter que ter, até que se consiga um emprego para que eles possam chegar no Japão, já tenham um emprego para o marido, já tem um emprego para a esposa, já tem uma fábrica, uma moradia perto de uma creche, para que aquela criança já possa ser alocada naquela creche, entendeu? Para que haja toda aquela adaptação da família naquele lugar. A família vai morar, nesse caso, na casa, no próprio apartamento da empreiteira também, da fábrica do Japão. Então a fábrica vai organizar toda essa situação para poder receber essa família e dar toda a assistência para eles, ok? Bom, para qualquer opção, para qualquer um dos 4 cenários, você precisa encontrar uma agência de viagens e recrutamento especializada em Japão, que seja credenciada pelo Consulado do Japão e pelos órgãos de turismo brasileiro. Tome muito cuidado. A Saiko Viagens, por exemplo, ela já tem, neste momento que nós estamos gravando este vídeo, já tem 14 anos de atuação. Somente nesta área, nós somos especializados somente em viagens para o Japão. Nós não vendemos viagem para nenhum outro país, para nenhum lugar dentro do Brasil, somente para o Japão. E a agência Saiko é totalmente credenciada no Consulado do Japão e pelos órgãos de turismo no Brasil. Você decidindo ir para o Japão com emprego, você vai ter que passar por um processo de seleção. Então, um profissional da nossa agência vai estar entrando em contato com você para identificar as suas necessidades, para ver o que você quer, em qual região do Japão você quer morar, em qual região do Japão você não quer morar, né? Para entender o seu perfil, se você fala japonês, se você não fala japonês. Então nós vamos entender tudo isso para ver encontrar um tipo de trabalho, uma região para você morar. Vamos supor que você tenha um parente que mora na cidade de Toyota-shi, em Aichi-ken. Então nós vamos tentar encontrar um emprego que fique próximo desse parente, para que você tenha uma proximidade com seus parentes que estão no Japão ou com seus amigos. Perguntaremos também a sua idade, as suas habilidades,
outras coisas dentro do seu perfil para que nós possamos encontrar dentre as milhares, as centenas de vagas que nós temos hoje abertas no Japão, para que nós possamos encontrar um emprego bom para você. Definido o emprego, então a empresa vai enviar do Japão uma proposta de trabalho, na qual vem informando o salário, o valor do apartamento, os impostos que são cobrados, o valor a ser pago nas horas extras, o tipo de trabalho, as condições também de trabalho. Então você vai analisar essa proposta e dizer se aceita este emprego ou não. Caso você aceite este emprego, a Saiko Viagens agendará uma data para a sua viagem. Vamos entender um pouco de valores. Quanto custa uma passagem aérea? Bom, isso depende da rota que você vai escolher, se você vai via Estados Unidos, se você vai via Emirados Árabes, Europa, e também depende do período do ano. Mas, em média, uma passagem aérea para o Japão custa entre 1.400 e 1.900 dólares. Quanto eu vou pagar para a agência por uma seleção de emprego? As agências têm um trabalho imenso para selecionar uma vaga de emprego e garantir que você tenha um emprego direitinho. Fora isso, o valor pago por este também depende se você vai precisar ou não financiar a sua passagem aérea. Em média, a taxa de seleção de emprego, chamada taxa de colocação, para que você sair do Brasil já com seu emprego definido, com seu emprego certo, já com moradia certa, com apartamento semi-imobiliado e ter uma van para te buscar no aeroporto no Japão, você terá que investir entre 900 e 1.700 dólares. Bom, se você ainda tem dúvidas, entre em contato conosco da Saiko Viagens. Teremos um enorme prazer em lhe atender em qualquer lugar do Brasil. Temos agências credenciadas para lhe atender em todas as regiões. E vamos lhe ajudar a chegar no Japão de maneira segura. Seja com emprego, seja sem emprego, a turismo ou a trabalho. Vamos fazer algo prático agora. Se você é descendente de japonês e está pensando em ir morar e trabalhar no Japão, então clique no botão vermelho onde está escrito preencher ficha, nesta tela. Ao clicar nele, abrirá para você um formulário, então você preencherá com suas informações para que um analista de visto e um recrutador profissional da nossa equipe possam analisar o processo e lhe dar informações detalhadas sobre o que será necessário para o seu caso. Se você quer viajar ao Japão somente com passagem aérea e já tem visto empregos e tudo mais, clique em Quero uma cotação de passagem, ok? Encerramos aqui então este vídeo e aguarde o próximo vídeo. Não deixe de assistir o próximo vídeo, porque nele você receberá informações preciosas sobre valores que você ganha, custo de vida, quanto dá para você juntar no Japão, o que dá para fazer com o dinheiro, quanto custam lá as coisas, tá bom? Então, um forte abraço, a gente se encontra no próximo vídeo. Esperamos que você tenha gostado e que tenha sido útil para você. Precisamos da sua ajuda para divulgar este vídeo. Se este vídeo de alguma maneira lhe ajudou, clique em curtir, se inscreva no nosso canal, deixe um comentário, nós vamos ficar muito felizes com isso. Um forte abraço e nos encontramos em breve.